Olá, você está na Rede Mundo Maior de televisão e na Rede Boa Nova de rádio e no programa Alma Querida, no qual nós respondemos os e-mails que nos são encaminhados. Nem todos, é claro, nós não temos condições de responder a todos, né? Mas na medida do possível, nós vamos respondendo neste programa e em outros programas os e-mails que nos são encaminhados. Este aqui com um pouco mais de profundidade, por causa da questão do tempo. O primeiro e-mail de hoje é: a mãe adotiva tem alguma ligação espiritual com o filho que escolheu? Esta é a pergunta. E o conteúdo do e-mail é: olá, alma querida, gosto muito do senhor, por isso quero contar um pouco da minha vida. Sempre quis adotar uma criança e realizei este sonho há algum tempo. Quando adotei essa criança, ela é uma menina, ela era recém-nascida. E conforme fui crescendo, fui descobrindo que ela tinha alguns problemas físicos e mentais causados pela mãe biológica. No entanto, meu amor e carinho por ela nunca mudou. Gostaria de saber se eu, como mãe adotiva, tenho ou tive alguma ligação espiritual com essa criança em outras vidas. Obrigada. Minha querida, é claro que você teve ligação com essa criança em outras vidas. Senão, não aconteceria a adoção. Agora, você só imagine o seguinte. Eu não sei há quanto tempo você adotou a criança, mas pelo jeito que você fala que a criança faz muito pouco tempo. E você deve estar pela casa dos 30 anos para adotar uma criança, mais ou menos isto. Eu queria que você imaginasse que você está fazendo parte de uma reunião há uns 60 anos atrás. Há uns 60 anos. Você está fazendo parte de uma reunião. Nesta reunião estão presentes você, seu marido, seu pai, sua mãe, o espírito que viria a ser esta criança, o espírito que viria a ser a mãe dessa criança, o pai biológico desta criança e alguns mentores que estariam orientando a reunião. E vocês estariam discutindo o reencarne de várias pessoas do grupo, as metas que cada um poderia alcançar. E imagine que o espírito que vem a ser esta criança, a sua filha adotiva, que estivesse lá presente e dissesse o seguinte, orientada pelos mentores da reunião: olha, eu tenho que reencarnar e fazer a experiência de lidar com determinadas deficiências. Eu preciso dessas deficiências para limpar o meu perispírito. Porque o que são as deficiências e as doenças? As deficiências e as doenças são aquilo que eu chamo de desculpinização. Eu brinco lá, desculpinização. Por quê? Porque à medida que nós vamos fazendo coisas erradas, ou seja, coisas que contrariem a lei de Deus, está na nossa consciência, nós vamos como que colocando cupim no nosso corpo físico, no nosso corpo etérico, no nosso corpo astral, no nosso corpo mental, que são os corpos de expressão aqui na Terra. Quando Paulo de Tarso diz assim, aquilo que semeardes tu mesmo havereis de colher, e ele diz, se semeardes na carne, carne é físico, etérico, astral e mental. Havereis de colher corrupção, você corrompe os seus corpos. Se semeardes no espírito, havereis de colher para a vida eterna. Então, quando você faz a coisa de acordo com a lei, você não cria um karma para você, você cria um karma positivo, ou um dharma. Você vai abrir mais as suas possibilidades, você amplia as suas possibilidades. Agora, quando você faz alguma coisa que contraria a lei, tudo aquilo que está no Evangelho, que é a lei de Deus, você vai como que corrompendo os seus corpos de expressão. Isso gera um karma. E você vai ter que limpar. Como é que você limpa? Você limpa mudando a sua cabeça. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E o que tem mudar a cabeça com isso? Porque você mudando a cabeça, você fala, então é assim? Me dá uma doença para eu me livrar dessa coisa ruim que eu pus no meu corpo. Se eu não tiver uma doença, eu não vou conseguir dar conta disso. Pois é, mas para você lidar com essa doença, meu querido ou minha querida, imagine aquela reunião ainda.
você vai ter certas dificuldades, então você vai precisar de muito apoio. Como é que você vai fazer? Bem, eu posso nascer como filha de fulano e beltrana, porque eles trazem em si esses mesmos defeitos. E estes defeitos vão condicionar células reprodutoras deles, ou seja, o DNA deles, tá? A genética deles, para passar para os filhos dele. Eu posso ser filha deles. Mas se você vier a ser filha deles, eles não têm ainda o desenvolvimento, e com certeza nesta vida próxima não terão, para te darem o apoio de que você precisa para superar essas deficiências, esses transtornos, que serão como que o banho de cândida, de detergente, de sabão, nesses seus corpos espirituais, para você conseguir se libertar disso. Essa corrupção dos corpos espirituais, né? Os espirituais são o etérico, o astral e o mental, mas o corpo físico também faz parte desse esquema de expressão aqui na matéria e que pode ser corrompido. A corrupção, essa corrupção se dá, por exemplo, como é que você corrompe a sua mente? Cada vez que você inventa uma desculpa, você faz uma racionalização, você conta uma mentira, você dá uma desculpa esfarrapada, você está mudando a realidade, você está fazendo aquilo que está proibido pela lei. Você está adulterando a realidade, você está matando a realidade, compreende? Então, você está infringindo a lei divina. Infringiu isto, criou uma corrupção. A corrupção gera limitação. Como é que você gera corrupção? Porque você, quando usa a sua mente para contar uma mentira, você está enterrando um talento que Deus te deu. Você usa o seu corpo astral para ter emoções pesadas, negativas, você está enterrando um talento que Deus te deu. Você usa o seu duplo etérico para dar vazão a compulsões, a instintos inadequados, você está enterrando o talento que Deus te deu. Isso é corromper. Aí você vai precisar renascer para fazer um trabalho de purificação. E a purificação, via de regra, é a volta. Então, quando você corrompe, você cria uma limitação. Na parábola dos talentos do enterrador, está assim. A bronca que ele leva. Você sabia que eu era severo? Você devia ter entregue o meu talento aos banqueiros para que quando eu viesse eu recebesse pelo menos juros do meu capital. Ou seja, se você não sabe fazer as coisas certas, ponha-se a serviço de alguém que te oriente. Busca um orientador. Aí vem o resto da bronca, né? Tira dele o talento. Você perde o talento. É o que Jesus disse. O teu braço é motivo de escândalo, corta-o e joga fora. O teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e joga fora. A sua perna é motivo de escândalo, arranca e joga fora. É melhor você entrar na vida aleijado do que padecer no fogo do inferno. Que história é essa de entrar na vida aleijado? Com certeza Jesus não estava falando da vida eterna, que não é lugar de aleijados. Na vida que a gente considera a vida do paraíso, né? A vida eterna, não é lugar de aleijados, nem de cegos, nem de estropiados. Então ele está falando para outra vida, porque ele estava falando com pessoas encarnadas. Então está falando para nós. E nós voltamos aqui para, através das limitações de cortar esse ou aquele órgão, nós fazemos a nossa purificação, como eu brinco dizendo, a desculpinização. Agora, como é que aparece isso no Evangelho? A palavra dos talentos, para esse enterrador, o resto da bronca é a seguinte. Tira dele o talento e dê àquele que tem 10. O outro que tinha multiplicado o talento se vira banqueiro. A ele, atai-o de pés e mãos. Cria uma limitação. E lançai-o às trevas exteriores, que é voltar para cá. Exterior do plano espiritual. Onde haverá choro e ranger de dentes. Vai sofrer. E quando há choro e ranger de dentes, minha querida, nós precisamos de alguém que nos dê um colo, que nos dê um ombro para chorarmos, ou que nos dê apoio nas nossas dificuldades. Voltemos para aquela reunião. Então, os pais eleitos para darem a biologia, darem a genética de que aquela criança ia precisar, para que tivesse as limitações que eram necessárias para a purificação dela, não podiam ser você e seu marido, porque vocês não traziam essa deficiência. Mas podia ser outras pessoas, que foram canais para que a criança nascesse
recebesse aquela carga genética e fosse parar na companhia de vocês para receberem de vocês a carga afetiva, o apoio afetivo, o apoio para que ela pudesse caminhar, para que ela pudesse andar pela vida. Então, eis aí a razão por que ela veio parar na sua vida. Agora, isso só acontece porque no passado você teve relacionamentos com ela. Imagine aquela reunião e que esse espírito que vinha a ser criança dissesse assim: mas se a Maria e o João estivessem comigo, eu sei que eu aguentaria. Eu daria conta dessas provas, porque a Maria e o João são meus amigos. Eles me apoiam, eles me assistem. Então só existe uma saída. Você nasce como filha de Maria e Antônio e vai ser adotada pela Silvia e pelo João, tá? Os pais adotivos. E aí você vai fazer esse trabalho, não só de fazer essa purificação, mas de desenvolver outras coisas. Vai ter que desenvolver gratidão, você pode ensinar isto para ela, né? Gratidão por papai e mamãe que te deram a vida física, a vida orgânica. Gratidão por papai e mamãe, os pais adotivos, que estão te dando apoio para a vida, para você levar essa vida e você vencer as suas provas. E aí o que vai acontecer? Ela não só fica grata a 4, mas você também precisa manifestar gratidão à mãe dela, que foi um canal para que ela chegasse até você. E manifestar gratidão ao pai, ou seja, aos pais que deram para ela essa carga genética. E aí você não vai falar mais o que você escreveu no seu e-mail. Será que foi a mãe dela que deu isso para ela? Não. Nós não somos herdeiros de ninguém, a não ser de nós mesmos. Você, para ter uma determinada carga genética, não é herança do seu pai. É porque você elegeu seu pai porque ele tinha aquela carga genética que podia dar para você. Porque você precisava daquilo para fazer a passagem pela vida, para fazer o seu desenvolvimento. Então, que nós estamos sempre associados àqueles que vêm para o nosso caminho, não existe acaso. Você está ajudando esta menina a vencer as provas dela, exatamente porque você tem carinho por ela de outras vidas, ela apostou nisso e vocês também apostaram. Então façam o possível agora para levar isto adiante. Eu sempre falo que adotar uma criança, adotar alguém, é um ato maravilhoso. Porque é muito fácil você dar carinho por aquele que é sangue do seu sangue. É muito fácil você paparicar aquele que é sangue do seu sangue. E a natureza faz isto. Você tem um impulso por alguém, como a gente diz, né? Deu química, você e seu marido. Deu química, daqui a pouco dá física, principalmente hoje, né? Eu falo, esses relacionamentos de hoje traz todas as ciências. Primeiro da química é a atração, é o impulso. Depois da física vem o relacionamento. Depois da biologia vem o nascimento. Depois vai da administração financeira, doméstica, onde é que vai ser a casa, o que vai fazer. Tem tudo isso. E olha, minha querida, tudo isso para quê? Para que você aprenda o amar o próximo como a si mesmo, depois do amar a Deus sobre todas as coisas. O amar o próximo como a si mesmo. Então você ama sua mulher, ama seu marido, tem ciúmes e tal. Mas acontece que Deus não quer isso, né? Ele quer que você faça algo que você vá um pouco mais distante. E aí o que ele faz? Faz aparecer a criança e com a criança você já transcende. Já não é mais você e sua mulher. E tem uma coisa bonita que um pai faz com o filho. Eu sempre digo, né? Olha só o símbolo de Deus. Quando eu vejo um pai com uma criancinha bem pequenininha no ombro, né? A criança está ali escanchada, dormindo. Ou uma mãe que está recarregando um filho que a gente vê até com dificuldade. Mas o carinho com que ela faz isto. Fala, é assim que Deus carrega os seus filhos. Com muito carinho. Com essa ternura, com esse carinho. E aí, você experimenta o que é dar amor incondicional. Você dá aquilo para o seu filho. Alguém que não pode te dar nada. Seu filho só dá trabalho. Chora, tal, né? Você tem que apoiar integralmente. Deus faz isso conosco. A outra coisa que você aprende é a soltar. Porque o seu filho vai crescer. Um dia, se é filho, ele vai escolher uma esposa.
E quando ele escolher uma esposa, ele vai embora, então você vai ter que soltar. Se você é a mãe, vai ter que entregar o seu filho para outra. Então nós vamos aprendendo na família a fazermos esta liberação do nosso amor. Aí acontece uma coisa muito importante, tá? À medida que vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, você vai ampliando para aquilo que Jesus chamava de família universal, ampliando o seu amor para a família universal. Quando ele diz assim, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele estava numa refeição na casa de alguém, e chegam os irmãos, e tinha muita gente do lado de fora, não estava refeição não, ele estava fazendo curas. Muita gente que os parentes nem podiam chegar perto da casa. Então foram mandando um recado, até que alguém disse, seu pai e sua mãe, os seus irmãos estão aí fora para levar você. Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Em verdade vos digo, que todo aquele que fizer a vontade do meu pai que está nos céus, este é meu pai, minha mãe e meus irmãos. Então, para sermos irmãos de Jesus, pais de Jesus, e filhos de Jesus, nós podemos chamá-lo de pai, nós temos que fazer a vontade de Deus. E isso nós aprendemos em família. Olha, eu disse, nós o chamamos de pai. O que Jesus fez? Ele nos adotou a todos. Então, quando se fala de adoção, eu sempre me emociono e diz assim, a meta da humanidade, a meta de cada um é adotar. E é aceitar esta adoção. Quando a gente diz assim, você aceita o Cristo como seu Salvador? É a mesma coisa que dizer assim, você aceita o Cristo como adotante? Você quer ser adotado pelo Cristo? Eu não quero, não tem problema, ele te adotou do mesmo jeito. Mas fica muito melhor quando a relação tem uma fluência, quando flui de um para o outro. Então, Deus que te abençoe e que te faça muito feliz com essa sua filha. Vamos agora para o outro e-mail, né? A pessoa pergunta, por que uma grávida não pode participar de reuniões mediúnicas? E ela diz no e-mail dela, olá, doutor Adão, sei que a minha dúvida é boba. Não, minha filha, não há dúvidas bobas. O que é importante é você saber que é vital ter dúvidas. O importante da vida são as perguntas e não as respostas. Então, a minha dúvida é boba. Nossa, se você tem dúvida, está fazendo uma pergunta, vai se esclarecer e provavelmente vai ser uma esclarecedora de outras pessoas. Então ela disse que a dúvida boba é, estou começando a estudar a doutrina espírita agora e um dia quero chegar a participar de reuniões mediúnicas, mas também quero ser mãe. Já ouvi falar que grávidas não podem participar dessas reuniões, ou seja, elas têm que se afastar dos trabalhos durante a gravidez. Por que isso acontece? Qual deve ser a conduta delas durante esse período? Bem, minha querida, a conduta da mãe durante esse período de afastamento é de ficar sintonizada com o plano espiritual, do vigiar e orar sem cessar, constantemente. E por que ela não vai participar da reunião? Você veja que quando você participa de uma reunião mediúnica e você fica incorporada, você é envolvida por um espírito que não entra no seu corpo, mas fica envolvido em você. E de alguma forma você recebe as vibrações desse espírito. É interessante que quando você recebe as vibrações desse espírito ao qual você está ajudando, através da incorporação, através da mediunidade, de alguma forma você fica com a energia desse espírito, mas você dá energia sua. A energia que você gasta, ou seja, o ectoplasma que você gasta, que dentro de você é endoplasma, e que você gasta é reposto pelo universo. Mas é reposto no nível mais elevado, então você fica bem depois. Agora, quando você vai para o centro espírita, imagine, você está grávida e tem um bebê no seu ventre. O que é essa situação da grávida? A grávida ela tem um bebê no ventre dela, ou seja, ela tem algo físico dentro dela. E ela já está como que incorporada. Não é o espírito entrar dentro da mãe, mas o espírito já está ali do lado. Agora, você só imagina o que aconteceria se você está ali com o espírito do seu filho do seu lado, ele já está de uma maneira quase inconsciente, entrando no seu ventre, né? Já está ali como que dormindo, ele está ali quase que inconsciente, e você recebe outro espírito que vem e fica ali e nessa mistura de vibrações. Nessa mistura de vibrações, veja,
se você não tem nenhum bebê no ventre, você vai dar conta perfeitamente. Mas se você tem um bebê no ventre, você já está tendo um desgaste com isto. Tá? Você já está dando energias para aquele bebê que está encarnando. As suas energias são muito importantes para aquele bebê. Agora, imagine se você, além da gravidez, começa a ter que doar energia numa incorporação. Isto é a primeira objeção a você participar de reuniões mediúnicas quando está grávida. Como grávida, você toma passe, recebe energias, mas não vai fazer essa doação de energia porque você já está doando. Agora, imagine você recebendo, doando energia e ainda tem que doar energia para o bebê e para aquele espírito que está chegando. Aí fica difícil, né? Portanto, é importante que você fique afastada durante esse período da gravidez das reuniões mediúnicas, mas não das reuniões de estudo, das reuniões de trabalho, não do trabalho voluntário, só a reunião mediúnica. E isto não é tudo. A reunião mediúnica não é todo o espiritismo. O espiritismo, olha, você vai ao centro espírita, você pode trabalhar na recepção, pode trabalhar na orientação, você pode trabalhar na cozinha, você pode fazer roupinha de bebê, você pode, enfim, fazer trabalho voluntário, muitos outros. Não é só trabalho mediúnico. Então, está aí a sua resposta. Vale a pena participar, mas vale a pena respeitar essas restrições. Chegamos ao final desse primeiro bloco. Aguarde um pouquinho que daqui a pouco nós estaremos de volta.